No Brasil, a cada 10 empresas que abrem, 6 fecham em até 5 anos de existência. Eu sou Vando Ladeira, sou contador e consultor empresarial e nesse vídeo eu vou te ensinar por que as empresas quebram. Então vamos lá, para que a gente possa entender por que as empresas quebram, a gente vai ter que abordar 3 pontos. E o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é exatamente a precificação. Esse daqui é talvez o maior problema ou um dos maiores problemas que fazem com que as empresas quebrem. Você já viu aquele empresário que às vezes não tem tanta experiência, está começando agora? O que ele faz para precificar o produto dele? Ele pega o produto, sei lá, foi R$50 esse produto, e aí ele faz o seguinte: eu quero ganhar 100% de lucro. Aí ele vai vender por quanto esse produto? Ele vai vender por R$100. Na mente dele, ele pensa que está tendo ali 100% de lucro. Mas se a gente for analisar como que realmente é a técnica da precificação, o percentual de lucro, ele é com a referência do preço de venda e não do preço de custo, certo? Então esse é o primeiro ponto de a gente avaliar a nossa precificação. Mas vamos lá para a gente ter uma visão melhor. Muitas empresas que eu chego, quando eu vou analisar os problemas ali que estão acontecendo financeiro, eu vejo logo o preço do produto. Qual foi o método que você usou para precificar esse produto? Aí quando ele me conta, eu vou tentando identificar ali se realmente é o preço do produto que está trazendo ali problemas para aquela empresa. Quais são as situações que eu uso para analisar se um preço está errado ou não? O primeiro ponto são os custos. Toda empresa, ela tem custo fixo e tem custo variável. Toda empresa, ela tem despesa fixa e despesas variáveis. Então nós temos que ter essa visão. O que é uma despesa variável, custo variável? O que é uma despesa fixa e um custo fixo? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Imagina que você tem uma empresa e você tem que pagar aluguel. Esse aluguel, ele tem que ser pago independente do volume de venda que você tenha. Independente. Se você, por exemplo, em um mês fatura 20 mil, o teu aluguel tem que ser pago. Se em outro mês você fatura 10 mil, o teu aluguel tem que ser pago. Então isso daqui é uma despesa fixa. Nós temos situações como taxa de cartão, por exemplo. Eu não vou pagar uma taxa de cartão se eu não realizar uma venda, porque para existir a obrigação de pagar uma taxa de cartão, eu preciso obrigatoriamente passar um valor ali na maquininha que geralmente dentro de uma empresa só é possível através de vendas. Então esse é um exemplo de despesa, de custo variável. Por quê? Porque ele varia, ele tem ou não tem, ou aumenta ou diminui de acordo com a quantidade de venda que você realiza. Entendendo isso, nós precisamos fazer um levantamento de todos esses custos. Quais são os meus custos fixos? Quais são os meus custos variáveis? O preço que eu determinei vender o meu produto vai ser capaz de fazer o pagamento dessas despesas? Nós analisamos isso. O segundo ponto que precisa ser analisado para entender se um preço está errado ou não é observar o mercado, a concorrência. Nós sabemos que hoje a concorrência, mais do que nunca, ela está muito agressiva. Nós temos hoje briga de preço de todo jeito e nós temos que analisar o mercado. Um produto ou um serviço parecido com o meu, semelhante ao meu, está sendo vendido por quanto pelo meu concorrente? O outro ponto que a gente precisa entender, qual é a margem de lucro que eu realmente quero ter naquele produto. Isso daqui tem que ser um ponto bem observado. Qual a margem de lucro que você quer ter? E lembrando que não é qualquer margem de lucro, é a margem de lucro possível, porque existe o mundo ideal e existe o mundo real. E o quarto ponto que nós precisamos analisar aqui é um dos talvez mais importantes, que é o marketing. Você já percebeu que no mercado existem produtos que são parecidos e uns são com um preço menor e outros com um preço maior. Os clientes às vezes preferem pagar o produto do preço maior, mas o que faz um cliente, sabendo que produtos são semelhantes, o que faz um cliente pagar mais por um produto que ele poderia pagar menos em um produto semelhante? É o marketing, a forma como a empresa se posiciona. E para um cliente decidir pagar, na mente do cliente ele precisa ter a certeza de que aquele teu produto ou serviço é melhor, ou seja, na percepção do cliente, o teu produto ou serviço é melhor. Só dessa forma nós conseguimos ter uma margem de lucro maior, quando nós conseguimos aplicar de forma inteligente o nosso marketing, nos posicionar de forma coerente, que faça com que os nossos clientes ou que os potenciais clientes percebam valor no nosso produto. Observando isso e chegando à conclusão que o preço está errado, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer um novo planejamento e uma nova precificação. Inclusive aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar uma planilha para que você possa fazer uma precificação, tá? Eu vou te dar esse presente aí para que você não venha
venha ter problemas aí como empresário e talvez ter a tua empresa quebrada. Nós temos que analisar também e observar um outro ponto que é muito comum e que leva empresas a quebrarem, que é a mistura de finanças. Tem muito empresário, talvez a maioria dos empresários brasileiros fazem isso, mistura as finanças pessoais com as empresariais. E eu lembro muito bem que esse foi um dos piores problemas que aconteceu comigo lá na época que eu quebrei. Quando eu abri minha primeira empresa, que eu quebrei, misturar finanças talvez foi um dos pontos mais críticos, um dos principais erros que eu cometi que me levou também a quebrar. Vou te dar um exemplo de um empresário que mistura finanças. Imagina que você tem uma parcela do carro para pagar. E aí o que acontece? A parcela do carro está vencendo e aí você precisa pagar essa parcela e você vai lá no caixa da empresa ou na conta da empresa e faz esse pagamento. O que acontece? O carro não é pessoal e você pegou o dinheiro da empresa para pagar a parcela desse carro. O que vai acontecer? Vai chegar um momento que a empresa vai ter uma dívida e ela não vai conseguir pagar porque você surrupiou o caixa dessa empresa. Então você tem que ter muito cuidado. Existem duas formas de um empresário retirar dinheiro da empresa e você precisa respeitar essas duas formas. A primeira forma que você pode retirar dinheiro da empresa é com seu prolabore, salário. Prolabore é o salário do empresário. O empresário vai definir ali qual o salário que a empresa vai pagar para ele desenvolver aquela atividade na empresa. O segundo é lucro, mas aí você só pode distribuir lucro se tiver lucro. Não tem como eu distribuir aquilo que não tem. Então, quando você bater lá todas as informações na DRE e viu que sobrou realmente ali um percentual, que nós chamamos de lucro ali na última linha, aí você pode distribuir, ok? Só são essas duas opções. Se você pega dinheiro de forma indiscriminada da tua empresa, não tem jeito, vai quebrar. E esse é talvez o principal motivo que leva os empresários aqui no Brasil a quebrarem. Ficou claro para você? Por último, eu quero destacar aqui a falta de conhecimento em gestão. Fazer uma precificação errada, é claro, que já faz parte dessa situação de não saber gestão. Misturar finanças, nem tanto, isso aqui já é um problema mais comportamental. Mas, cara, não saber fazer gestão é o que leva muitas empresas a quebrarem. E é incrível como tem muitos empresários hoje que, infelizmente, não sabem fazer gestão. E é por isso que eu me dedico todos os dias, para levar conhecimento, para levar informação, porque o meu sonho é ver um Brasil com uma taxa de mortalidade de empresas o menor possível. E aí, para isso, nós temos que juntar força. Existem muitas pessoas que ajudam empresários aqui no Brasil. E eu sou um desses que faz isso justamente porque eu quero ver você prosperar, eu quero ver você crescer, eu quero ver você ter uma empresa realmente estruturada, escalando e muito produtiva. Esse é o conteúdo que eu tinha para vocês hoje e eu peço que você compartilhe esse vídeo para o máximo de empreendedores possíveis que você conhece. Eu tenho certeza que na sua família, nos seus amigos, você tem pessoas que precisam dessas informações, que precisam ouvir isso que nós falamos aqui. Se inscreva aqui para que você possa acompanhar os próximos conteúdos que vão vir por aqui e que com certeza são conteúdos que vão agregar demais na sua vida como empresário. E não só como empresário, mas como pessoa também. Então que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua empresa e vamos prosperar.